Capítulo de número 22 e versículo de número 39 diz assim a palavra do Senhor. Ele saiu e, como de costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, disse-lhes: Orai para não entrardes em tentação. E afastou-se deles mais ou menos a um tiro de pedra, que fica a cerca de 30 metros. E, dobrando os joelhos, orava: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Apareceu um anjo do Senhor que o confortava. E cheio de angústia, orava com mais insistência ainda, e o suor se lhe tornou semelhante a espessas gotas de sangue que caíam por terra. Erguendo-se após a oração, veio para junto dos discípulos, e encontrou-os adormecidos de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Oremos assim. Pai, a tua palavra está sendo ministrada nesta noite e nesta hora. Sendo a tua palavra, Pai, ela é espírito e é vida. Ela tem o poder de nos curar, tem o poder de nos redarguir, de nos ensinar, de nos disciplinar, de nos fortalecer, de verdadeiramente nos despertar. Então desperta-nos, Pai, ó Deus, e nos alimenta com as palavras que saem da tua boca. Que nenhum dos meus irmãos nesta noite, Deus, fique sem o seu milagre, mas todos os que ouvirem e assistirem sejam tocados pelo poder da tua palavra, pelo poder do Evangelho que destrói enfermidades, quebra o poder do adversário das nossas almas e põe o cativo em liberdade. E dá uma nova vida, aleluia, àquele que já está cansado de uma vida rotineira. Mas o Senhor, nesta noite, cremos, irá operar maravilhas e sinais, porque Tu és o mesmo. Em todo lugar que se prega o verdadeiro Evangelho, há sinais. Tu disseste que esses sinais seguiriam aqueles que creem. Aleluia, em Teu nome expeliriam demônios, em Teu nome curariam enfermos, em Teu nome ressuscitariam mortos, em Teu nome todo, aleluia, o manifestar da Tua glória se revelaria. E assim nós cremos, e assim se fará, em nome do Senhor Jesus. Podem sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós queremos nos ater nesta noite a um ponto, aleluia, que nós lemos, aleluia, nesta noite. Nós lemos ali que Jesus, aleluia, momentos antes de ser crucificado, ele pega e se dirige, aleluia, após a Santa Ceia, após louvar a Deus, após participar da Santa Ceia, após louvar o Senhor com um hino, ele pega e começa, aleluia, a entrar em angústia a sua alma. Judas já se foi para traí-lo, está preparando uma emboscada para ele, pois sabe qual seria o passo, aleluia, próximo de Jesus após sair daquele cenáculo que foi preparado para receber Jesus, os discípulos, e participarem da última ceia de Cristo na face da terra, até o dia que ele vai voltar, onde nós cearemos com ele e ele conosco, para a glória de Deus. E naquele momento ele pega e vai para o Monte das Oliveiras. Ele deixa o cenáculo com os discípulos, 11, já que Judas está, aleluia, fora porque o traíra, fora porque não faz parte dos salvos, fora porque não faz parte dos espirituais, pois ele é carnal, ele ama o mundo, ele não quer, aleluia, estar com o reino, mas que estar com, aleluia, o diabo, estar contra a palavra. Então Jesus está no Monte das Oliveiras. Naquele Monte das Oliveiras é o lugar principal, predileto de Cristo para orar, porque ali é um ambiente tranquilo, um ambiente secreto, um ambiente que não atrai, aleluia, a mídia, um ambiente que só atrai os olhos do Pai, porque, aleluia, o Senhor está vendo-nos no secreto. E é exatamente o ponto que nós queremos falar nesta noite: a oração. Você tem orado, meu irmão, minha irmã? Você tem orado? Você tem tido uma vida de oração? Ou a tua vida não existe mais? Você não é um homem e nem mais uma mulher de oração? É uma indagação para começarmos a falar sobre a oração. Nós vamos aqui analisar
em alguns pontos a vida de Cristo na oração. E nós pegamos a vida de Cristo, aleluia, na oração de um momento muito duro, onde em breve, aleluia, ele estaria entregando a sua vida por toda a humanidade. Só que a sua alma se angustiou, mas mesmo angustiada, a sua alma continuou esperando em Deus. Mesmo na angústia, Jesus fez algo que agora nós queremos exortar a você a fazer. E eu mesmo quero ser exortado por essa palavra, aleluia, qual o Senhor me deu para manifestar a você. Que Jesus, diante de uma traição muito forte, ou seja, daquele que ele discipulou por 3 longos anos, diariamente comendo e bebendo, sendo ensinado, disciplinado, vendo os milagres, e até mesmo ele recebeu unção para curar enfermos, pois ele era um dos 70 que voltou dizendo: Jesus, os demônios se submetem pelo teu nome. Nós falamos em nome de Jesus, e os demônios são expelidos, os enfermos são curados. Eles ficaram maravilhados, e Judas era um daqueles que estavam ali, era um daqueles que Deus usou, era um que professava o nome de Cristo, porém já não mais professava, porém não mais estava ali com Cristo. E Cristo se angustiou também por sua alma, porque ele sabia que a sua alma estaria condenada ao inferno. E nós contemplamos a mente de Cristo ao contemplar que um daqueles que ele amou, um daqueles que ele ensinou, um daqueles que ele serviu e um daqueles que ele deu autoridade se perdeu. A sua alma também estava triste porque ele teria que entregar a sua vida. Não tinha como perdoar a humanidade sem derramar o seu sangue puro e carmesim. Haveria do Cordeiro de Deus derramar o seu sangue, ser imolado por nossa alma, para que Deus, aleluia, obtivesse o pagamento da dívida do homem, que é a vida. Aleluia. Jesus colocou-se à nossa disposição, mas entrou em choque a humanidade de Cristo com a divindade. Pai, se possível fora, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, afasta de mim este cálice sem eu te obedecer, então me dê esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade humana, mas a tua vontade divina, porque a tua vontade é melhor do que a minha. E quando ele continuou, ele voltou para observar o que os discípulos estavam fazendo, se estava ajudando ele em oração, se estava colaborando com a oração, se estava vigiando com ele em oração. Ele encontrou todos os 11 discípulos a dormir. Os discípulos estavam dormindo e não orando, porque diz o texto que nós lemos, a tristeza impediu deles de orar. A tristeza fez com que eles apagassem, porque era um ambiente escuro, era um ambiente silencioso, um ambiente propício para que eles dormissem e o mestre não visse. Mas o mestre orou e depois voltou e contemplou eles dormindo. Deus, nessa noite, não quer ninguém dormindo na oração. A tua vida de oração tem que ser despertada, e o Espírito de Deus fará isto acontecer nessa vida, na tua vida, na minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. O que o Espírito de Deus colocou no meu coração para expressar para a igreja nesta noite é que Cristo, embora fadigado, embora caluniado, embora traído, embora perseguido, embora em breve sendo tomado pelos soldados romanos com espadas, porretes, com autoridade contra ele, embora tudo isso ocorrendo, ele não desistiu de orar. Ele não desistiu de falar com Deus. Ele não desistiu de apresentar a Deus a sua causa. Aleluia. Mesmo na sua maior dor, ao ponto de seu suor normal de humano, transformou-se não apenas no suor transparente de sais minerais, mas no suor de sangue, onde começou a verter sangue, porque sua alma estava muito angustiada. A sua alma estava ali entrando em combate. Mas ele continuou a orar, ele continuou a buscar, ele continuou por 3 vezes buscar a vontade de Deus, na sua angústia, na sua luta e na sua crucificação. E eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, nesta noite, você tem orado a Deus na sua luta, na sua dificuldade, na sua tribulação, no seu quebrantamento, na sua crucificação, ou tem dormido como os discípulos, que não têm orado, que não têm vigiado para não entrar em tentação?
como tem sido a tua vida de oração até este momento. A tua vida de oração, aleluia, tem sido uma vida acordada ou uma vida que está dormindo? Uma vida que fala com Deus ainda quando peca, ou uma vida que só fala com Deus quando tudo está, aleluia, as mil maravilhas, quando só há bonança, quando só há bênçãos. Como você se encontra em oração nesta noite? O Espírito Santo te indaga. Como se encontra? Você tem, aleluia, buscado a Deus quanto tempo semanalmente? Quanto tempo diariamente? Quanto tempo você tem gastado em oração, buscando, falando com Deus e se relacionando com Ele? Quanto tempo, aleluia, você gasta com Deus em oração? Muitos podem falar que semanalmente pode ser algumas horas, semanalmente pode ser alguns minutos, ou às vezes nada. Nós não podemos ter como cristão uma vida, aleluia, dormente, uma vida apagada na oração, porque se nós tivermos uma vida apagada na oração, nós seremos derrotados, nós não conseguiremos vencer as nossas dificuldades, nós não conseguiremos vencer as potestades e nem o pecado. Jesus orientou para que os discípulos orassem mesmo naquela situação delicada, para que eles não entrassem ou caíssem em tentação. Então Jesus está deixando claro que se o cristão não orar, que se o cristão não buscar a presença de Deus em orações, ações de graças e adoração, ele cairá no pecado, ele cairá em tentação, ele se afastará muito em breve de Deus, porque a única ferramenta que nós temos para permanecer, aleluia, a presença de Deus é a oração. E se eu não uso essa ferramenta formidável que é a oração, eu cairei, aleluia, eu sairei, eu me afastarei dos caminhos de Deus. Mas se a minha vida, mesmo na dor como fora a vida de Jó, mesmo perdendo seus filhos 10, mesmo perdendo seus bens, mesmo perdendo sua popularidade, ele continuava se dirigindo a Deus, ele continuava buscando a presença de Deus. As pessoas estavam acusando, as pessoas estavam difamando, as pessoas estavam desprezando, e ele dissera: até o meu hálito, aleluia, é desagradável à minha mulher, ninguém queria ficar perto dele, porque aquilo, aleluia, era uma situação muito difícil, muito dura, mas ele continuou falando com Deus, ele continuou levantando a sua voz ao Criador, e por isso ele conseguiu permanecer, aleluia, inabalável, mesmo com dores, mesmo com luto, mesmo com perdas, mesmo com difamações. A vida dele, buscando continuamente a Deus, deu-lhe o privilégio de ter tudo em dobro e vencer tudo o que ele estava passando. Não existe uma maneira, meu irmão e minha irmã, de vencer, amém, de vencer, aleluia, a tua dor, a tua enfermidade, a tua tribulação, aleluia, o teu desconforto, sem orar. Temos que orar, temos que clamar a Deus, e não parar de cessar, e não parar de buscar, mesmo que eu não consiga expressar palavras na oração, que eu expresse pelo menos lágrimas, que eu expresse pelo menos um quebrantamento, que eu expresse algo diante de Deus, mas não deixe de entrar na presença de Deus, não deixe, não me afaste, não corra da presença de Deus como Adão correu. Adão não quis mais orar, Adão não quis mais falar com Deus porque ele pecou. Ora, as Escrituras declaram: se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Se pecarmos, temos que imediatamente nos dirigir em oração para que Deus nos purifique de todo o pecado. É necessário que nós, mesmo pecando, venhamos a estar orando sem cessar, como o apóstolo Paulo aconselhou a igreja, orando sem parar. Eu não vou orar apenas quando eu estou certinho, eu vou orar mesmo, principalmente quando eu peco. Quando eu peco, eu tenho que continuar orando, porque só Deus pode me fortalecer e te fortalecer. Só o Senhor pode verdadeiramente nos tornar fortes. Só o Senhor, aleluia, tem essa capacidade de nos fazer mais do que vencedores e passar pela tribulação, e passar pela dificuldade, e passar por aquilo que dói,
aquilo que é, aleluia, triste, angustioso, mas se nós clamarmos, se nós abrirmos o nosso coração para Deus, falar o que está ali, aleluia, apertando, oprimindo a nossa alma, e então tudo será modificado. Mas se você ficar calado, de boca calada, não acontecerá nada. As Escrituras dizem, capítulo 7, versículo de número 7 do Evangelho de Mateus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-lhe-á, pois todo que pede, recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Então Jesus Cristo está dizendo que nós temos que pedir, nós temos que buscar, nós temos que bater na porta do céu, para que nós possamos ser atendidos, para que o milagre aconteça e chegue até nós. Nós precisamos buscar em Deus, aleluia, que seja o nosso refúgio, para que Ele nos esconda debaixo de suas asas, para que Ele nos entregue, aleluia, as nossas petições, aquilo que nós estamos pedindo. O apóstolo Paulo também orou, o apóstolo Paulo também disse: por 3 vezes roguei ao Senhor, aleluia, por esse espinho na carne, e o Senhor falou: aleluia, eu não vou te levar no espinho na carne, mas eu vou te dar, aleluia, como passar com isso, como conviver com isso, aleluia. A minha graça te basta. E ele disse então, ele compreendeu o que se passava, porque ele era um homem que orava muito, um homem que foi escarnecido, um homem que foi apedrejado, mas continuava orando. Mesmo naquela situação, quando ele foi aprisionado com Silas, o seu companheiro de evangelho, o seu companheiro de missão missionária, mesmo nessa situação, ele orava na cadeia, ele cantava louvores, e aquela oração, e aquela busca contínua, mesmo na cadeia, mesmo na prisão, mesmo no açoite, mesmo na humilhação, fez com que Deus, aleluia, fizesse um terremoto acontecer naquele ambiente. Aleluia, esse terremoto, aleluia, gerou, aleluia, a libertação das cadeias de todos que estavam nos cárceres, mesmo que eram correntes, aleluia, fortemente, aleluia, atados, eles, os presos, não apenas Paulo e Silas, mesmo assim, aleluia, um só agir, uma só palavra de libertação da parte de Deus, pôs eles em liberdade. Então uma vida de oração te coloca em liberdade. Uma vida de oração te coloca, aleluia, por alvo da glória e do poder de Deus de operar milagres. Que aquele que ora tem milagres, aquele que ora tem cura, aquele que ora, o milagre o percorre. Ele é um testemunho, como o irmão falara, que é um testemunho ambulante da glória e da misericórdia de Deus. Assim como mesmo na sua angústia, mesmo na prisão, mesmo no luto, mesmo na calúnia, mesmo na fome, na escassez, no açoite, ele continua buscando a Deus. Ele vai ser continuado, guardado, livrado da morte, transformado, fortalecido. Deus quer continuar operando sinais, prodígios e maravilhas, mas tem que haver homens e mulheres que se entregam à vida de oração, porque se houver homens e mulheres que se entregam à vida de oração, aleluia, este mundo será impactado pela glória de Deus. Se houver homens e mulheres ministros da palavra do Senhor que estiverem continuamente buscando a Deus, ainda quando, aleluia, nós como somos líderes, eles têm nos perseguido, eles têm nos caluniado e têm levantado muito fortemente calúnias e perseguições contra nossas almas. Mas você acha que eu tenho parado de orar? Você acha que eu tenho parado de buscar a Deus? É isso mesmo que mais me motiva a continuar clamando a Deus, buscando a Deus. Muitas vezes eu não tenho palavra, eu estou ali orando no Espírito, aleluia, com o rosto no pó, dizendo: Pai, olha aqui a minha insignificância, Pai, olha aqui a minha fraqueza, Pai, eu não consigo nem expressar a palavra, mas eu vou continuar te buscando, mesmo estando errado, mesmo pecando, o Senhor sempre vai me encontrar, abrindo os meus olhos pela manhã e dizendo: bom dia, Espírito Santo, abrindo os meus olhos pela manhã e dizendo: obrigado, Deus, por esse dia que o Senhor tem acrescentado na minha vida. Eu vou começar esse dia, eu vou acabar esse dia orando,
porque eu compreendo que eu dependo única e exclusivamente da tua misericórdia. Eu só posso viver, eu só posso continuar vivendo se Deus estiver na minha vida, e se eu estiver contato com Ele. Nós devemos manter um relacionamento íntimo com Deus, e só conseguiremos manter um relacionamento íntimo com Deus na oração íntima, na oração no secreto, na oração onde não estás os olhos, as câmeras te vendo, mas na oração onde tu está no quarto fechado, as 7 chaves, aleluia, falando, adorando, confessando a Deus teus pecados e falando: Senhor, como é bom estar em tua presença. Senhor, a minha alma se alegra continuamente em ti. Senhor, como é bom ser justificado por ti. Senhor, como é bom, aleluia, orar ao Senhor, porque quando estou fraco, o Senhor me fortalece. Quando a angústia bate a minha alma, eu oro a Deus e a alegria surge novamente. Quando eu estou preocupado, eu lanço sobre ti a minha ansiedade e eu começo a ficar novamente em paz. Quando eu não consigo, aleluia, sair de uma situação, eu busco socorro em ti, e o Senhor me dá a resposta na oração. Na oração, o Senhor soluciona os meus problemas. O Senhor consegue afastar o mar que veio contra mim. O Senhor consegue fazer com que a tempestade torne-se em bonança, e o meu navio, e o teu barquinho não afunda, porque Jesus Cristo, aleluia, te cobre. Jesus Cristo não deixa você se afogar. Como diz o profeta, aleluia, Isaías capítulo número 43, se você passares pelas águas, elas não vão te afundar. Se você passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Não vai haver inimigo, se você estiver orando, que vai te destruir. Porque a oração vai te cobrir, a oração vai te revestir. Vai ser o teu escudo, aleluia, impenetrável para todas as investidas do inimigo. Assim como também diz em Isaías, capítulo 54, versículo 17. Toda ferramenta contra ti não vai prosperar, e toda palavra contra ti, dita em juízo, tu a condenarás. Esta é a sorte daqueles que buscam a Deus, daqueles que oram a Deus. Aqueles que buscam e oram a Deus, eles continuarão vencendo o pecado. Nós temos que vencer o pecado. Eu sei que o pecado nos atrai, eu sei que o pecado nos seduz, eu sei que o pecado para a carne é agradável, mas para o Espírito não é. Para o Espírito não deve acontecer. Nós devemos nos municiar contra o pecado. Nós não devemos viver na carne, mas no Espírito. E como eu posso viver na carne sem orar? E como eu posso viver no Espírito sem orar? Só posso viver no Espírito orando. Só posso viver no Espírito buscando a presença, a face do Deus vivo. Ah, mas apóstolo, eu não consigo orar. Apóstolo, eu não sei orar. Não se preocupe se você não saiba ainda orar, porque eu mesmo estou buscando aprender a orar com o Espírito Santo. Não se acha capaz de orar, mas ore, porque na oração o Espírito Santo vai te ensinar. Ore, porque na oração o Espírito Santo vai te ensinar a usar as palavras e os argumentos diante de Deus. Não seja precipitado no orar, mas ore. Não repita as palavras que todo mundo repita, mas ore. Não deixe de orar, mas ore. Não deixe da boca endurecer, mas clame a Deus continuamente, porque Deus tem resposta para o que ora. Deus tem resposta para aquele que está orando, para quem está buscando a face dele. Glória a Deus. Jesus Cristo disse, está registrado no Evangelho de Lucas também, que havia um juiz mau, um juiz que era para ser bom, que era para ser reto, mas era um juiz mau, iníquo, que fazia o que era errado, que era corrupto, e veio até ele uma viúva, para que ele julgasse a causa dela, e ele não quis ouvir nem um pouquinho do que ela tinha, aquela causa para ser julgada, e ela vinha todos os dias, e ela vinha de vez em quando, toda hora, e veio continuamente, e ele se aborreceu. Eu não tenho ninguém, eu não tenho a Deus. Por que essa viúva está me importunando? Para não me importunar mais, eu vou resolver logo a causa dela e vou despachar ela para não mais me perturbar. Então ele pegou e julgou a causa dela e ela nunca mais perturbou ele. E Jesus com isso disse, se até os ímpios
Se até que as pessoas que não temem a Deus te respondem se tu insistir, quanto mais Deus, que é o reto juiz. Quanto mais Deus, como dissera o nosso mestre Jesus Cristo, nosso Rabi, disse: ora, se vocês são maus, vocês sabem dar boas dádivas aos nossos filhos. Ora, se vocês são maus, o seu filho está pedindo um pão, você não vai dar pedra. O seu filho está pedindo um peixe, você não vai dar uma serpente. Mas assim, muito mais superior a isso tudo, é o vosso Pai Celestial, que vos dará tudo que vocês precisarem, e ainda mais do Espírito Santo, aleluia, para aqueles que buscarem. Irmãos e irmãs, vamos continuamente buscar a Deus. Não interessa a situação que estejamos, ore a Deus todos os dias. Não sabe o que falar na oração, fala o que você sente, fala a sua dor, fala aquilo que está te afetando, fala aquilo que você almeja, fale quem Deus é na tua vida, e você vai começar a bem se expressar na oração. O Espírito Santo vai te consolar na oração, o Espírito Santo vai te instruir na oração, o Espírito Santo vai te inspirar na oração. Mas se você não tentar, você não vai conseguir. É melhor tentar e fazer um pouco errado, depois Deus vai te consertando ali, do que não fazer, do que não tentar. Tente, na prática, na busca, na experiência, você vai adquirindo ali e você vai se aperfeiçoando. Não existe mestre que nasceu mestre. Não existe pastor que nasceu pastor, não existe apóstolo que nasceu apóstolo. Eles nasceram e foram desenvolvendo com o passar do tempo, na prática, os seus ministérios. E Deus foi formando ministérios, formando homens e mulheres de Deus e pessoas aptos para representá-lo nesta terra. Não foi um surgimento do nada. Houve uma prática, houve uma busca, houve uma sujeição daquela pessoa, aleluia, à vontade de Deus. E você acha, meu irmão, minha irmã, que todos os que estão aqui em cima, todos os pregadores da palavra de Deus, eles têm uma boa oratória? Porque eles têm uma boa oratória, porque eles estudaram? Eles têm uma desenvoltura no altar e podem falar em público porque eles são corajosos? Não, meu irmão, minha irmã. Saiba que aqui diante de vós está uma pessoa que era completamente, aleluia, tímida, completamente, aleluia, uma pessoa fóbica para falar em público. Mas Deus vai retirando aquelas fobias. Deus vai retirando aqueles males. Deus vai retirando as limitações e colocando o seu poder, e colocando a sua capacidade, e colocando a sua misericórdia. Aleluia. Deus vai formando filhos. Deus vai formando atalaias. Deus vai formando, aleluia, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Olha, gente, eu não estou me sentindo bem. Amém. Dá mais uma água para ela, já fez uma oração para ela em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus vai formando, meu irmão e minha irmã. Deus vai formando, mas na base da oração, Ele vai tirando aos poucos aquelas impurezas. Mas eu tenho que orar como Jesus, ainda na situação mais dura, mais difícil, mais impossível da minha vida. Eu tenho que falar com Deus. Ainda como Jesus, Ele não me tira daquela situação, mas me faça passar por aquela situação, mas pelo menos Ele estará comigo. Aquela situação eu não posso evitar de passar. E eu oro a Deus: Pai, eu não quero passar por essa situação. Pai, eu não quero passar pela cruz. E Ele diz: não, meu filho, tu terás que passar, mas não se preocupe. Eu vou passar contigo. Eu vou passar junto com você. Eu estarei com você. Eu não te deixarei só, mas a minha mão, a minha cobertura estará com você. Aleluia. Na tua maior aflição e nas minhas aflições. E nas tuas aflições, você, aleluia, buscando Deus, Deus vai fortalecer você. Deus vai fortalecer a tua vida. Deus está operando o milagre pelo intermédio daquele que ora, daquele que tem uma vida de oração. E nós contemplamos que Jesus conseguiu passar pela cruz porque Ele estava olhando para Deus. Ele conseguiu passar, tomar o cálice, porque estava entregando sua vontade na oração. Meu irmão, minha irmã, por que o homem não resiste ao pecado? Por que o homem não vence o mundo? Por que o homem ele peca? Porque ele não entrega a sua vontade na oração.
Jesus claramente está entregando a sua vontade na oração. Está entregando a sua vontade. Pai, afasta de mim este cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então na oração nós entregamos, nós trocamos a vontade. Trocamos a nossa vontade pela vontade daquele que tem uma boa, agradável e perfeita vontade. Na oração nós conseguimos trocar a vontade carnal pela vontade espiritual. Na oração nós conseguimos trocar nossos planos, as nossas intenções pelos planos e as intenções de Deus. Na oração nós conseguimos trocar a nossa vontade egoísta, que pensa só em nós mesmos, só evitar da nossa morte, mas não visa dar a sua vida e resgatar a muitos. Então na oração, Jesus Cristo nos ensina a trocar, e nos apoia e nos exemplifica que na oração o homem troca a vontade dele pela vontade de Deus. E quando isso acontece, o milagre alcança outras vidas e gera salvação para outras vidas. Assim nós tomamos como exemplo a vida de Cristo Jesus. E isso é maravilhoso a minha vida. Um dia, só para testemunhar e exemplificar o que Cristo está dizendo aqui. Quando havia um dia, eu pequei, e aquele pecado me condenou a minha mente. Aquele pecado condenou-me a consciência. E João disse, o apóstolo João disse que se a nossa consciência nos condenar, muito mais a Deus. Que se minha consciência, se o filtro da minha alma, que a consciência me condena, quanto mais o Senhor que é justo, é pleno, é reto. E naquele momento, quando a consciência me condenou, eu falei, não vou falar com Deus, eu vou entrar no silêncio de Adão. Aquele que peca se silencia e não busca mais a Deus. Quando ele peca gravemente, ele se afasta de Deus, porque ele sabe que ele pecou e não é digno do perdão. Mas o Espírito Santo me convenceu a algo maravilhoso. O Espírito Santo me convenceu a algo tremendo. Em vez de eu ficar no silêncio de Adão, no silêncio da oração, aí ele falou, mesmo pecado, vai e ora, vai e pede perdão, vai e suplica, e não se afaste de mim, e não se retira, e não dorme, vem para junto de mim, porque junto de mim eu consigo te consolar, consigo te perdoar, consigo te purificar, mas longe dos meus caminhos, você não tem como ser perdoado, consolado. Então o Espírito Santo me consolou, e ele me atraiu, e eu ali me rendi, mesmo havendo pecado, eu me rendi a Deus. Eu me rendi à vontade do Senhor, e Ele me deu uma graça, e Ele me deu uma graça de poder, aleluia, para a glória de Deus, ser perdoado e entender que mesmo no pecado, nós temos que sair correndo para Deus. Mesmo no pecado, nós temos que viver ainda, nós não temos que ter o silêncio de Adão, mas o clamor de Abel. Então nós temos que continuar clamando, continuar orando, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque só assim, verdadeiramente, nós seremos livres. Jesus Cristo diz também, aleluia, no Monte das Oliveiras, que todos os dias, continuamente, clamemos no secreto, ainda que aqueles que estão à nossa volta estejam dormindo. Nós não devemos dormir, nós não devemos dormir, mas vigiar e orar para não cairmos em tentação. Esta nessa noite é uma palavra de despertamento, é uma palavra que vai de encontro à nossa alma para fortalecê-la, vai de encontro à nossa alma para alimentá-la, e ela esteja em Cristo, a pedra viva mais fortalecida, mais animada, porque o mundo desanima, o mundo coloca para baixo, mas Deus levanta o caído, o abatido, o que está no monturo. Deus tem o poder de levantar o filho do homem. Só Deus tem o poder de levantar o caído. Só Deus tem o poder de ressuscitar o morto. Só Deus tem o poder de fazer o homem que está lá embaixo, no pó, no Hades, levantar e colocá-lo junto com ele para passar eternamente. Esta noite, meu irmão, se coloque de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, meu irmão, a proposta do Espírito Santo é trabalhar na tua vida de oração e moldar-te para manter-se orando, orando. Não cesse de orar, não cesse de falar com Deus, ainda que seja algumas palavras, ainda que seja alguns minutos, mas ore todos os dias. Guarda o contato com o teu Salvador, como diz a harpa cristã, o hino. Guarda o contato com Deus. Vamos orar agora em nome de Jesus Cristo, para que a nossa vida de oração seja modificada.
Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo, para que a nossa vida de oração seja transformada, porque você contemplará que todo o avivamento mundial, que todos os milagres na vida de algum homem, aleluia, estavam por detrás, um homem e uma mulher que oravam muito, um homem e uma mulher que trocavam a sua vontade pela vontade de Deus, e isso operava salvação para muitos. E assim Deus quer usar a tua vida para dar salvação para muitos. E assim Deus quer que você troque a tua vontade, ainda que você soe, ainda que você derrame sangue espiritualmente falando. Ele deseja que você não durma, mas ore, aleluia, vigie e ore para que não caia em tentação. Você tem que estar no Espírito e não na carne. Não esteja na carne. Para não estar na carne, temos que orar. Temos que parar, aleluia, de fazer o que nós queremos e fazer o que Deus quer. Gastar menos tempo em qualquer coisa, mas gastar mais tempo com Deus. Gaste mais tempo com Deus na oração, para que tua vida seja transformada e seja um canal como Jesus de bênçãos, um canal de salvação, um canal de milagre. Varão Jair, dá 2 passos aqui na frente em nome de Jesus Cristo. Deus, usa ele de algum jeito. Usa ele como canal de milagres, Pai, em nome de Jesus Cristo, para espalhar o teu evangelho, para espalhar o teu poder de cura, para espalhar a tua salvação, para espalhar o teu reino até a tua volta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cada vez mais capacite, cubra ele, livra ele de todo o mal, livra de toda emboscada, cilada e laços de sepulturas abertas. Feche agora, em nome de Jesus. Anule a morte contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus filhos. E o Senhor revista, e o Senhor cubra, a sua misericórdia esteja sobre ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmão, aí, ó, 2 passos aqui na frente, em nome de Jesus Cristo. Deus, reveste teu servo, cobrindo ele, guardando ele, Senhor, porque ele está assumindo um compromisso contigo, e que ele também esteja fortalecido na oração, que ele também saiba orar como convém, que teu Espírito levante ele como um atalaia, como uma pessoa que ora, e busca a Deus no seu quarto, diante de todo mundo, ou no secreto, quando está caminhando ou quando está no secreto. Aleluia! Tenha uma vida contínua de oração em nome de Jesus Cristo. E Deus te revista e te livre da tentação em nome de Jesus Cristo, porque todos nós somos tentados, mas que não caiamos, mas vivamos em oração em Cristo. Oh Deus, fortalece ele nesse quesito para a tua glória, e anula as maldições, e o corrige, e o disciplina, mas também o anima. O corrige, mas o anima, em nome de Jesus Cristo. Reveste ele e guarda os teus anjos, e põe os teus anjos livrando da morte, os teus anjos livrando das emboscadas, os teus anjos livrando dos homicídios, os teus anjos livrando das armadilhas, os teus anjos quebrando as correntes agora, fazendo cair todo o mal agora, em nome de Jesus Cristo, contra a vida dele. Seja cancelada toda palavra contrária, seja cancelada toda cadeia e maldição agora, por terra, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Irmão Diego, também passa aqui na frente em nome de Jesus Cristo. Coloca a mão na minha. Pai, ajuda ele a entrar na vida de oração, ajuda ele a ser corrigido e ajuda ele a entrar no mundo espiritual, do teu reino, da tua milícia espiritual. Não entrar em qualquer reino espiritual, mas do teu reino, tendo acesso à tua presença, em nome de Jesus Cristo, tendo acesso ao teu trono e sabendo, Pai, que cada vez que ele falar, tu atenderás. Cada vez que ele expressar uma palavra, Pai, ele já está ouvindo. Senhor, tu já estás com os ouvidos atentos. Deus já está com a mão estendida, pronta para operar o milagre. Aleluia. Santo Deus, tu já estás ali, pronto para guardá-lo e protegê-lo e proteger do mal. Ensina ele a orar, fortalece a vida dele, cobre ele com a misericórdia e graça,
para que ele cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos, Pai, nesta noite, neste culto abençoado, lindo, produzido pelo Teu Espírito, porque não foi por vontade humana de varão, mas do Teu Espírito que tem nos inspirado e está aqui, abrindo culto, usando Teu servo, o evangelista Jari, abrindo culto com testemunhos, com louvores, com o Teu servo Rian, abrindo culto com o Diego, com a irmã Andressa, abrindo culto, usando o Teu servo aqui. Nós te bendizemos no Teu nome e te glorificamos e sabemos que não podemos deixar de orar. Pai, nos ajuda a permanecer na oração. Senhor, nos ajuda a nos alevantarmos espiritualmente falando na oração e que nada nos tire da oração, nem o pecado nos tire da oração. Assim nós oramos e pedimos, nos despede com a tua misericórdia, nos despede com a tua graça, livrando-nos de todo mal, porque teu o reino, a glória e o poder eternamente. Amém. Todo aquele que crê, dá uma salva de palmas para a glória de Deus. Meus irmãos, domingo que vem nós estaremos ministrando a primeira Santa Ceia da igreja que está falando lá. Glória a Deus. A primeira ceia, aleluia, faremos domingo que vem. Amém? Após o término do culto, estaremos ceando. E os irmãos que estiverem aptos participarão. Amém? Amanhã temos culto, inicia-se às 8 horas da noite. Os irmãos que puderem vir, venham não apenas sozinhos, mas acompanhados. E estaremos festejando a vinda de Cristo. Estaremos festejando mais um dia de vida. Glória a Deus. E uma vida de oração. Amém? Glória a Deus. Estamos despedidos.